Fala galera, hoje é sábado e sábado é dia que eu respondo algumas perguntas que me fazem lá pelo Instagram. Se você ainda não me segue no Instagram, vou deixar aqui, Leandro 500 Pratas. Então vamos ver quais foram as perguntas de hoje. Se é a sua primeira vez aqui, meu nome é Leandro Cabral, esse aqui é o canal 500 Pratas. O objetivo do 500 Pratas é te ajudar a investir melhor, é te ajudar a montar uma carteira previdenciária para que você vá viver de renda lá no futuro. Só que eu não vou te ajudar a montar uma carteira te recomendando ativos, não. O objetivo aqui é que você mesmo tome as rédeas do seu patrimônio. Você tem que gerir o seu patrimônio. Faça você mesmo. Então vamos ver quais foram as perguntas que eu selecionei para responder hoje lá do Instagram. Falando então de viver de renda, começamos com essa aqui. Qual os melhores setores para investir pensando na carteira previdenciária? Bom, olha só, tem duas coisas que é muito importante que você leve em consideração na hora de escolher um setor ou escolher as empresas que você vai ter em carteira para uma carteira previdenciária, né? Então, primeiro, você tem que imaginar assim: por quanto tempo que o produto que essa empresa oferece ainda vai ter demanda? Porque quando a gente investe pensando numa carteira previdenciária, a gente está investindo para os próximos, no mínimo 10 anos, né? 10, 20, 30 anos. Então veja bem, tem empresas que hoje elas podem oferecer um excelente produto. Mas será que daqui a 20, 30 anos elas ainda estarão oferecendo? Empresas de tecnologia, por exemplo. A tecnologia é uma coisa que ela está avançando muito rápido nesse momento. Então, será que a empresa que hoje ela é uma excelente empresa em tecnologia, será que ela vai conseguir se manter pelos próximos 30 anos? Ou será que vai vir uma outra empresa oferecendo produtos muito melhores e de repente essa empresa que hoje é boa não consiga acompanhar essa movimentação toda e fique para trás? Então, é o tipo de coisa que tem que pensar. Só dei um exemplo aqui, a tecnologia, mas você tem que imaginar quanto tempo ainda vai ser necessário o uso desse produto que essa empresa vende hoje. Escolha aquelas que você entende que vai durar para a vida toda a necessidade daquele produto, ou pelo menos por muitas décadas ainda. Segundo ponto que você tem que levar em consideração é o seguinte: qual que é a necessidade de as pessoas ou outras empresas utilizarem o produto que essa empresa que você está estudando oferece? Porque veja bem, ninguém vai deixar por mais que o país entre em crise, ninguém vai deixar de consumir água, ninguém vai deixar de tomar banho, ninguém vai deixar de usar energia elétrica, ninguém vai deixar de usar papel. Então, esse tipo de coisa aí eu estou dando exemplos aqui de setores que sofrem muito pouco com os períodos de crise. Já outras empresas, como setor de turismo, roupa, calçados, enfim, esse tipo de coisa, produtos de beleza, né? Esse tipo de coisa é supérfluo. Então, em um momento de crise, o que você acha que a pessoa vai fazer? A mulher vai comprar um batom ou vai comprar 1 quilo de arroz para botar na mesa? Certo? Se a economia está bombando, está todo mundo ganhando bem, beleza, compra o arroz para botar na mesa, paga a conta de luz, paga a conta de água, compra um sapato, compra um batom, vamos fazer uma viagem, tudo isso. Agora, no momento que a crise aperta, faz o quê? Vai ficar só com o arroz na mesa, vai ficar com a conta de água em dia, vai ficar com a conta de luz em dia, e pronto, vai cortar o supérfluo. Então, a primeira coisa se corta em período de crise. Então, quando você quer ter uma empresa visando uma carteira previdenciária, é importante que a gente escolha uma empresa que, primeiro, o produto dela eu acredito que vai durar por muito tempo, e segundo, ela não sofre muito em período de crise. Um exemplo que eu gosto muito desse setor é o setor de energia elétrica. Porque veja bem, as empresas de energia elétrica, por exemplo, elas possuem contratos aí que duram 30 anos. Cada vez que ela pega um contrato é para 30 anos. Ou seja, tem um monte de empresa de energia elétrica que eu já sei que nos próximos 30 anos elas já têm contrato da prestação de serviço. E segundo, é um consumo básico. Independente da situação econômica do país, todo mundo vai consumir energia elétrica. Então, nos próximos 30 anos, o país estando bombando ou o país passando por crise, eu sei que uma empresa de energia elétrica vai ter serviço, porque ela já tem um contrato de 30 anos e as pessoas vão continuar consumindo o serviço dessa empresa. Então, esse tipo de coisa que a gente tem que avaliar na hora de escolher uma empresa previdenciária. A segunda pergunta diz assim: troquei Grendene por Tupi. Trocar ativos da carteira deve ser realizado? Bom, deve, mas você tem que entender os motivos. Por que você trocou Grendene por Tupi? Bom, você falou assim: troquei Grendene por Tupi.
Dependendo do motivo que você trocou, pode estar certo ou pode estar errado. Veja bem, quando eu decido colocar uma empresa na minha carteira, eu tenho que fazer uma pergunta assim: por que motivo eu estou colocando essa empresa em carteira? De preferência, na sua planilha, coloque um campo lá no lado e escreva: estou colocando essa empresa em carteira pelos seguintes motivos. Beleza, cada vez que passar na sua cabeça, será que eu vendo essa empresa? Volta lá e leia os motivos que você colocou essa empresa em carteira. Se não fizer mais sentido aqueles motivos, você achar que os fundamentos que fizeram você investir naquela empresa, se eles já não existem mais, aí você vende. Você vende e coloca outra empresa na carteira que agora sim atendam os seus critérios, os seus objetivos. Mas veja bem, cuide com os seus critérios. Cuide com o que você escreve nesse campo. Porque sabe o que acontece? Provavelmente você está tirando o grandene da carteira porque não está contente com os resultados dela. Mas aí eu te pergunto, será que não era o momento de você avaliar para ver se o problema é com a empresa ou com o setor? E de repente, se o problema for com o setor, será que a empresa ela não está aí sofrendo um pouco para passar por esse momento, mas ela ainda assim está conseguindo ter lucro? Isso pode ser uma característica de quem é uma empresa resiliente, uma empresa que mesmo com a dificuldade do setor, ela continua se mantendo lá. Ou seja, quando a economia estiver bombando, que o setor estiver bombando, essa empresa sem dúvida é uma das que mais se beneficia. Se essa análise que eu estou fazendo estiver correta, o melhor momento para investir numa empresa como uma Grendene seria agora, o momento que ela apresentou um resultado ruim, porque aí ela se mantém naquele preço ali, ou de repente ela cai até um pouco o preço, porque o mercado não gosta muito do resultado, e aí você consegue comprar a ação ainda com mais desconto, fortalecer ainda mais a posição dentro da empresa, dentro da sua carteira. Então o que você tem que pensar é o seguinte: dane-se o resultado de 3 meses, de 6 meses ou até de 1 ano. Você tem que olhar para a empresa e dizer assim: será que quando tudo isso acabar, a crise passar, a crise no setor acabar, essa empresa ela vai continuar crescendo? Como essa empresa vai estar daqui a 10, 20 anos? É dessa forma que você pensa, é no longo prazo e não no curto prazo. Então, resumindo aqui, sim, a gente pode trocar os ativos de carteira desde que esse ativo perca os fundamentos que te fizeram colocar a empresa em carteira. Agora, cuide com os fundamentos, cuide com os critérios que você está utilizando para colocar e tirar, porque é justamente isso que faz o maior número de pessoas perder dinheiro na bolsa, porque ficam colocando e tirando empresas por critérios que nem eles sabem que critérios que são esses. Então defina uma estratégia, cuide com os critérios e aí sim você vai ter uma capacidade melhor de avaliar se coloca, se tira uma empresa da sua carteira. A última pergunta é assim, você acha que o mercado está mudando de ideia em relação ao Bolsonaro? Bom, e o que eu tenho a responder sobre isso é o seguinte: se o mercado está mudando de ideia em relação ao Bolsonaro ou não, não faz diferença nenhuma, porque no longo prazo, quem dita o preço dos ativos, quem dita o preço de uma ação, quem dita o crescimento do preço, a alta ou a baixa de uma ação, não é o Bolsonaro, é o lucro que essa empresa apresenta. É isso que vai ditar o preço dela. Porque o Bolsonaro pode chegar lá e pode aprovar tudo quanto é reforma, ele pode fazer tudo que o mercado gosta. Mas se uma empresa não der lucro, não tem Bolsonaro que consiga levar o preço dessa empresa para cima, não tem Bolsonaro que faça essa empresa distribuir mais dividendos, não tem Bolsonaro que faça essa empresa ter sucesso no longo prazo. O que vai fazer essa empresa ter sucesso no longo prazo é a sua capacidade de gerar caixa, de gerar lucro, de fazer bons investimentos, fazer bons negócios e continuar crescendo. Se uma empresa tem a capacidade de tudo isso que eu estou te falando, até com a Dilma no poder de novo, essa empresa continua crescendo. Ou seja, não é Bolsonaro, não é Lula, não é Dilma, não é Trump, não é nada disso que faz um ativo crescer. É a capacidade que essa empresa tem de gerar lucro e caixa no longo prazo. Por esse vídeo é isso, até o próximo.